amém? Amém, graças a Deus. Nós todos pertencemos ao Senhor. Você pertence ao Senhor? Diga amém. Amém. Se pertence para valer, diga amém mais forte. Amém. Amém. Aqui onde você está em casa nos acompanhando, essa é a Igreja da Família em adoração ao Senhor, consagrando a vida a Deus, feliz demais da conta, porque estamos podendo nos reunir de novo. Oh, coisa boa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, eu estou aqui emocionado, porque eu entrava aqui, só vi os bancos vazios, e agora eu estou vendo gente nesses bancos, orando, sabendo que em breve esses bancos vão estar completamente cheios, porque Deus vai dar a vitória para a humanidade, a vitória para o mundo, a vitória para todos os países. Deus vai dar a vitória para o Brasil, de onde nós viemos. Deus vai dar a vitória para a América também, e nós cremos nisso, por isso nós falamos amém, louvado seja o nome de Jesus. Hoje, nesse primeiro culto de reinício, desse reopen, dessa reabertura dos cultos presenciais da igreja, nós vamos iniciar uma série de mensagens com base no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós estamos dando um tema para esta série de mensagens, vai estar aqui projetado para os irmãos, Atos de hoje, não é? Como é a repercussão do que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos hoje, né? Nos nossos dias. E se você parar para pensar, há algumas linhas de convergência muito interessantes entre o que aconteceu lá no primeiro século, narrado no livro de Atos, e o que está acontecendo hoje aqui. Nós podemos começar dizendo que lá em Atos nós encontramos o nascimento da igreja, não é? E agora nós estamos pensando no renascimento da igreja. Que tipo de igreja seremos depois da quarentena? É um renascimento, uma nova igreja. Não uma igreja nova no seu conteúdo, na sua mensagem, mas uma igreja nova no seu modo de se expressar como igreja num mundo completamente impactado e mudado por essas semanas que ficamos confinados nas nossas residências. Uma outra linha de convergência muito interessante é que quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, você vê ali Jesus Cristo dando uma orientação para os seus discípulos, dizendo assim, olha, eu quero que vocês fiquem aqui em Jerusalém. Eu quero que ninguém saia da cidade. Vocês vão esperar até que seja cumprida a promessa que está escrito lá no Antigo Testamento. Então a ordem era para esperar. E nós não estamos fazendo outra coisa nas últimas semanas do que esperar. Nós estamos esperando. É como se nós estivéssemos aguardando alguma coisa. E quando Jesus disse, olha, vocês vão esperar aqui, porque uma promessa vai ser cumprida, a promessa era a inauguração do ministério terreno do Espírito Santo de Deus. A manifestação do poder de Deus na sua igreja, nos seus discípulos. E sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento na história, quando começando a voltar, depois dessa quarentena, nós estivemos esperando esse tempo todo, aguardando um novo normal, um novo tempo para a igreja, sem dúvida alguma, debaixo da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E ainda uma outra linha de convergência é exatamente esse fluir do Espírito, esse manifestar, esse revelar do Espírito na minha vida e na sua vida. Então, a igreja de Jesus Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Eu estou aqui como igreja de Cristo, você está aqui como igreja de Cristo. A igreja de Cristo está espalhada através da realidade virtual pelo mundo inteiro, pelos 4 cantos do mundo. A igreja está se levantando como um grande exército, meus irmãos. Para quê? Para que, sob o impacto, sob o empoderamento do Espírito Santo de Deus, a igreja possa avançar. E o que significa avanço da igreja? Significa ganhar vidas para Cristo. Significa esvaziar o inferno e encher o céu. Significa mover o mundo com a mensagem salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a mensagem redentora do Evangelho. Então, é bem propícia uma série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos, para a gente voltar lá no nascedouro da igreja e buscar lá ensinamentos, conselhos, princípios, verdades eternas que possam subsidiar a nossa caminhada hoje, século XXI.
o renascimento da igreja de Jesus Cristo. Então, é um flashback lá para o nascimento, chegando ao renascimento da igreja. Interessante que a história já mostrou a reforma da igreja, e agora a história está exigindo o renascimento, a reinvenção, o repensar a igreja de Jesus para o nosso tempo, o tempo que se chama hoje. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ver três grandes pilares, três grandes fundamentos para esse renascimento a partir de Atos capítulo 1 e capítulo 2. O primeiro pilar, o primeiro fundamento é o comissionamento. Eu e você, assim como os discípulos de Jesus do primeiro século, nós somos comissionados para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Eu sou comissionado para ser testemunha de Jesus Cristo, para testemunhar do Evangelho. Igreja, este é o tempo de testemunhar do Evangelho. É o tempo de falar de Cristo. É o tempo de proclamar as boas novas de salvação. E há uma comissão, há um comissionamento de todos nós. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus foi explícito quando ele disse no capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês terão uma nova identidade. Vocês serão testemunhas. Vocês vão levar com a vida de vocês o testemunho do Evangelho. Onde você pisar, vai chegar o Evangelho. Todos os seus relacionamentos vão estar cheios de Evangelho. Tudo que você fizer, Evangelho. Você vai abrir a boca, Evangelho. Exercício profissional, Evangelho. Não há separação. A sua vida não pode ser cerceada. Ah, pastor, uma coisa sou eu profissionalmente, uma coisa sou eu na empresa, uma coisa sou eu no trabalho. Não, você é a mesma pessoa. Deus vai te dar sabedoria, discernimento, porque onde você estiver, ali está o Evangelho de Jesus. Você está ali para pregar o Evangelho. Você é testemunha, sabe? Você está entre aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Eu estou entre aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Agora nos acompanhando, meus irmãos, através da internet, muitas pessoas agora podem dizer, eu também, pastor, fui alcançado pela graça de Jesus. E se eu fui alcançado, se você foi alcançado pela graça de Jesus, nosso primeiro comissionamento é darmos o nosso testemunho, assumirmos a nossa identidade de testemunhar. Olha que coisa interessante. Jesus se referia aos seus discípulos. E a palavra discípulo, lá no original, significa aquele que aprende vendo o mestre fazer. É a palavra matetes, aprender vendo o mestre fazer. E o foco estava no ensino. O foco estava no doutrinamento, o foco estava no aprender a fazer, no caminhar junto, no discipular, no mano a mano, no olho, de ver os milagres de Deus, as proezas de Deus, de acompanhar as ações do Mestre. E agora Jesus diz assim, olha, vocês de discípulo, agora vocês vão assumir a identidade de testemunhas. Agora vocês vão contar o que aconteceu com vocês. Agora vocês vão contar tudo o que vocês viram. Agora vocês vão contar tudo o que vocês presenciaram. Agora vocês vão falar para todo mundo que vocês puderem falar. Tudo o que aconteceu na vida de vocês. Tudo o que é verdade na vida de vocês. Vocês vão ser testemunhas. Porque vocês têm uma mensagem no coração de vocês. Eu tenho uma mensagem aqui no meu coração. Ninguém tira essa mensagem de mim. Ninguém pode roubar essa mensagem. Eu tenho uma experiência com Jesus, e você pode, onde você está agora, colocar a sua mão assim no seu coração e dizer, eu tenho a minha experiência com Jesus. E aí o Senhor diz, conte a sua experiência, compartilhe a sua experiência, divida a sua experiência, distribua a sua experiência, tudo o que Jesus ensinou para os discípulos, durante aqueles anos, tudo que Jesus gastou o seu tempo para colocar no coração deles, cada palavra, cada conceito, cada frase, cada parábola, cada ensinamento, cada história, cada milagre, na praia, na rua, no templo, na sinagoga, em casa, em qualquer lugar,
onde Jesus estivesse. Ali as pessoas vinham na direção dele e algo extraordinário sempre estava por acontecer naquele lugar. Jesus diz: agora que vocês viram tudo isso, agora que vocês ouviram tudo isso, agora que vocês testemunharam tudo isso, participaram de tudo isso, e os discípulos podem agora receber aquela palavra e testemunha, testemunha. Essa palavra testemunha, meus irmãos, é tão poderosa aqui. Ela significa, mesmo que você tenha que arriscar a sua vida e se tornar um mártir, a palavra mártir, testemunha, aquela pessoa que está pronto a dar o testemunho, ainda que tenha que pagar o preço da própria vida, mas eu vou dar o meu testemunho. Eu não vou me calar, eu não vou me esconder. A igreja não pode ficar confinada. A igreja não pode se calar. A igreja não pode se esconder. A igreja precisa falar e pregar e anunciar a tempo e fora de tempo. Eu posso ficar sem, você não pode ficar sem pregar. Você não pode ficar sem testemunhar. Nem um minuto, nem um dia, nem uma hora. Tudo que você faz precisa ter as impressões digitais de uma testemunha de Jesus Cristo. Passou por aqui nesta manhã, passou por aqui nesta tarde, passou por aqui nesta noite, alguém que deixou as impressões digitais do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser testemunha. Eu aprendi para testemunhar. Eu cresci para testemunhar. Eu tive acesso a tudo aquilo que aconteceu para testemunhar. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em todos os cantos do mundo, eu sou testemunha. Em todos os cantos do mundo, eu vou testemunhar do Evangelho. Eu fui comissionado para testemunhar. Mas uma coisa acontece, quando eu encaro esta comissão, quando eu encaro com seriedade, porque muitas pessoas ouvem sobre a comissão, sabem sobre a comissão, já leram muito sobre a comissão, mas não se sentem parte dos comissionados. Já entendeu isso? A comissão é muito bonito. Comissionamento é muito interessante. Só que elas ouvem, mas não se sentem parte dessa engrenagem, não se sentem parte desse exército. Agora, Jesus Cristo chama os seus discípulos e fala assim: olha, acabou o tempo, quando eu estava aqui, dia a dia só para ensinar, agora vocês vão testemunhar e eu vou estar aqui para abençoar vocês, um testemunho. Mas é hora de vocês testemunharem. Vocês vão impor as mãos para as pessoas serem curadas. Vocês vão orar pelos enfermos. Vocês vão fazer a obra de Deus, assim como vocês fizeram comigo. Agora vocês vão fazer no mundo inteiro. E nós vamos fazer, em nome de Jesus. Então, o primeiro pilar é o pilar do comissionamento para o testemunho. Mas tem um segundo pilar. O segundo pilar é tão poderoso quanto o primeiro, é a capacitação ou empoderamento do Espírito Santo. Assim como nós somos comissionados para o testemunho, nós somos também capacitados pelo Espírito Santo. Eu não vou falar o que eu penso. A minha palavra não será a minha estratégia, os meus projetos, os meus planos, a minha força, a minha inteligência, a minha capacidade, a minha sabedoria. Tudo isso fica em segundo plano. Eu vou receber capacitação do Espírito Santo. Ele vai me dar a mensagem, Ele vai me dar as estratégias, Ele vai me dar as oportunidades e Ele vai me dar poder. Igreja, você tem poder do Espírito Santo. Você pode orar pelas pessoas, você pode impor as mãos sobre os enfermos, você pode visitar as pessoas, você pode ministrar a palavra. E sabe uma coisa muito linda? Meus irmãos, a realidade dos pequenos grupos. Nós estamos com os grupos virtuais e agora alguns vão ficar um pouco virtual, um pouco presencial e logo teremos muitos grupos pequenos presenciais. Sabe para quê? Porque ali o poder do Espírito Santo, capacitando pessoas, eu e você, ali num grupo pequeno, capacitando para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Jesus. Ele me capacita, sabe? Não é a universidade que me capacita. Lá na universidade eu ganho algumas habilidades. Não é as classes de estudo bíblico que me capacitam. Ali eu ganho algum conhecimento, ali eu ganho alguma instrução.
mas nada disso substitui o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Diz o texto, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Sabe, meus irmãos, a ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas. E agora elas rompem barreiras. Agora elas ultrapassam fronteiras. Porque onde e quando o Espírito Santo capacita, não há barreiras, não há fronteiras. Ele capacita, você vai e faz a obra em nome dele. E ele abençoa. E o céu visita a terra. E o extraordinário toca no ordinário, e o eterno encosta no temporal, e Deus faz a obra dele em nós e através de nós. Eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso, que o Espírito Santo me empodera quando me comissiona, mas ele me capacita quando me manda fazer a obra dele. E alguém pergunta, qual é o segredo do resultado do testemunho? Por que as pessoas se convertem? Por que as pessoas são curadas? Por que as pessoas são perdoadas? Por que as pessoas resolvem, vencem dificuldades grandes na vida? Não é pela retórica de um pregador, não é pela capacidade de um mestre, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que capacita, quem nos capacita. Então eu me ajoelho, eu dobro os meus joelhos, eu digo, Senhor Jesus, eu preciso ser capacitado. Ó Espírito Santo de Deus, capacita-me. E se você faz essa oração com sinceridade, num contexto de necessidade, você vai ficar maravilhado ao ver como que o Espírito Santo atua e capacita. Eu me lembro uma vez, estávamos numa região difícil, lá no Líbano, e nós fomos para uma área muito perigosa, e o nosso missionário que estava conosco dizia, vamos estar sempre juntos, e era uma realidade difícil, de violência, crianças armadas nas ruas. Nós entramos ali naquele lugar, e nós tínhamos uma casa, onde ia acontecer um culto, e nós iríamos pregar. E sabe, nós éramos 11 pregadores, 11 pastores, ali naquela caravana, e cada ocasião um de nós pregava. E nós tínhamos um missionário, que falava fluentemente o árabe. Então nós podíamos pregar em português e ele vertia para o árabe a qualquer momento. E a esposa dele falava muito bem o inglês. Mas a maioria ali, a maioria falava só português. Então aquele missionário estava sempre sendo o nosso intérprete. Nós entramos naquele bairro. Havia uma casa lá nos esperando. E quando nós entramos naquela casa, meus irmãos, muita gente ali esperando para o culto acontecer. E o culto vai acontecer. Mas o missionário que vinha atrás de todos nós, ele não aparecia, ele não chegava. E daqui a pouco chegou a notícia, houve um problema, e o missionário me disse para a gente tocar o culto, que ele vai chegar daqui a pouco. Mas agora tínhamos um impasse, porque a esposa dele falava árabe, mas não falava português. E o pregador daquele momento ia pregar em português. E agora começamos a perguntar, não, mas ela não fala português, mas ela fala inglês. Quem fala o inglês melhor? E naquela altura já era, quem fala o inglês menos pior. E aí caiu em cima de mim a responsabilidade. Então ficou um pastor pregando em português, a mensagem que ele estava preparado, que o Espírito Santo colocou no coração dele para aquela hora, e aquilo que eu conseguia, eu passava para o inglês, e aquilo que a esposa do missionário conseguia entender do meu inglês, ela passava por árabe. E teve um pastor que falou assim, para ter conversão aqui, é prova que o Espírito Santo atua mesmo. Porque o trabalho vai ser difícil aqui. E foi aquele negócio, ele falava em português, eu passava para o inglês, e a esposa do missionário passava para o árabe, e foi assim, e foi o sermão, e a gente torcendo para o sermão acabar logo, mas o meu colega estava empolgado, o sermão não acabava, e tinha ponto 1, e ponto 2, e ponto 3, e ponto 4, e ponto 5, e ponto 6, eu já estava orando para Deus e ungir aquele com o dom da síntese, mas ele continuava pregando. E meus irmãos, quando ele acabou de pregar, que ele disse, agora abaixe a sua cabeça, e agora você vai abrir o seu coração para Jesus, e agora você vai aceitar Jesus como Salvador.
E eu falava isso para a esposa do missionário, e ela começava a falar, meus irmãos, e as pessoas começavam a ficar de pé, a levantar a mão, aceitando Jesus, aceitando Jesus, aceitando Jesus. Aí daqui a pouco chega o missionário. O missionário chegou e viu aqueles homens todos em pé, aceitando Jesus, e foi logo para frente, falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo algo extraordinário. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui agora. E meus irmãos, o missionário pegou a palavra, fechou o culto, perguntou para o meu colega assim, pastor, sobre o que você pregou? E ele falou sobre o que pregou. Ele perguntou para a mulher dele, o que você entendeu da mensagem? E a mulher disse o que tinha entendido. E ele disse assim, tudo o que você pregou aqui chegou na minha mulher e ela passou por ali. E ele brincou comigo e falou assim, eu nem sei se passou pelo Lécio, mas que chegou nela, chegou. E ela entendeu. E depois nós estávamos conversando sobre o que tinha acontecido. Sabe o que é isso? É a capacitação do Espírito Santo de Deus. Não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa que diz, usa-me. Usa a minha vida aqui agora, Senhor. Eu vou fazer o trabalho, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou distribuir a palavra. Use a minha vida. Eu vou entrar naquela casa, eu vou orar, eu vou interceder. Faça a obra que só o Senhor pode fazer e você vai ver com os seus olhos Deus fazendo a obra dele. Sabe por quê? O primeiro pilar diz que você foi comissionado para dar testemunho. E o segundo pilar diz que você foi capacitado pelo Espírito Santo. Agora, receba o terceiro pilar. Você foi convocado para a colheita. Grave isso, igreja. Ao mesmo tempo, o Senhor comissiona para sermos testemunhas, capacita com o poder do Espírito Santo e nos convoca para a colheita. A coisa é diferente. Não é plantar hoje e colher amanhã, não. Enquanto você está plantando, você já está colhendo no reino. Você já vai plantando e já vai colhendo, a coisa acontece sem você perceber, porque outros já vieram antes de você, já semearam antes de você, e ao mesmo tempo que você está plantando, você está colhendo o que o outro semeou. E você tem um colega do trabalho, e você começa a falar do evangelho para ele, e você pensa que você está semeando. Não, Deus colocou você ali para colher, porque outro já veio lá atrás e já semeou. Então a igreja do século 21, ela precisa plantar e colher ao mesmo tempo. Uma pá na mão para plantar, meus irmãos, e um carrinho na outra mão para colher. Não é como nós nos darmos ao luxo de só plantar. A igreja do século 21 precisa plantar e colher. Colher e plantar. Nunca parar de plantar para que outros depois de nós possam colher. E nunca parar de colher, porque colhendo honramos aquele que plantou e não perdemos o resultado daquele plantio. Eu vejo essa grande cidade de Orlando, perto de 100 mil brasileiros que moram aqui. Meus irmãos, sem medo de trabalhar em equívoco, eu quero dizer para os irmãos, possivelmente a grande maioria dos brasileiros que vivem aqui já receberam em algum momento na vida a semeadura. E estão aqui para que possamos colher os frutos. E há muitos que aqui estão também para receberem a semeadura em seus corações. Atos capítulo 2, versículo 41. Olha o que aconteceu. Logo em seguida, não demorou muito tempo, diz a Bíblia, os que aceitaram a mensagem da pregação foram batizados, e naquele dia, em um único dia, houve um acréscimo de 3 mil pessoas na igreja. Como explicar isso? Que semeadura foi essa, igreja? Como pode 3 mil pessoas em um só dia? Alguém vai dizer, o sermão foi tão poderoso. Não, não foi o sermão. Foi a semeadura dos antigos, dos judeus, daqueles que foram fiéis ao Senhor,
que pregaram a palavra, que falaram do Messias, que anunciaram as profecias, que ensinaram para os filhos e falaram de manhã, de tarde, à noite, deitar ou levantar, sobre as profecias acerca do Messias. E quando o Messias chegou e os apóstolos disseram, ele é o Cristo, ele é o Messias, já havia uma semeadura naqueles corações. Então houve a pregação e só num dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Sabe o que é isso? A igreja precisa ao mesmo tempo plantar, semear e ao mesmo tempo colher. E a igreja precisa pedir sabedoria a Deus. Você e eu precisamos pedir discernimento ao Senhor, cada dia, cada hora. Senhor, o Senhor me colocou na vida dessa pessoa para colher ou para plantar? E o Espírito Santo vai te dar discernimento. E você vai ver que muitas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho é para você colher para o reino dele. Mas há um problema aqui. E o problema foi identificado por Jesus. Há uma discrepância aqui. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Disse Jesus aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores são poucos. Precisa de gente para plantar, precisa de gente para colher, precisamos de trabalhadores para a seara. Onde estão esses trabalhadores? Eu sou um deles, você é um deles, todos nós somos esses trabalhadores. Nós não podemos nos acomodar nessa reabertura da igreja, nessa volta da igreja. O Senhor nos comissiona para o testemunho, o Senhor nos capacita pelo poder do Espírito Santo e o Senhor nos convoca para uma grande colheita. E as portas desta igreja, que hoje fisicamente estão restritas, vão ficar escancaradas. E as portas que estão pela internet afora, pessoas cujo rosto nós nunca vimos, a mensagem vai chegar, como pode estar chegando agora na vida de muitas pessoas, e essas pessoas podem abrir o coração, aceitar Jesus e procurar uma igreja para crescer, para se envolver, para se integrar, e ao mesmo tempo a igreja vai estar plantando e a igreja vai estar colhendo. É a bênção da semeadura concomitante, paralela com a colheita. Você, um plantador, você, um semeador, e ao mesmo tempo, você, um trabalhador na colheita santa. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, você que está em casa também, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Uma oração breve que eu quero fazer, e logo depois que eu fizer essa oração, nosso ministério de adoração já vai estar aqui, e nós vamos cantar uma música que fala exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Pai querido, nós estamos entendendo que para esse tempo há uma comissão, há uma capacitação e há uma convocação. Nós queremos dizer sim para a comissão e ser testemunhas. Nós queremos dizer amém para a capacitação e estar totalmente abertos para a manifestação do poder do Teu Espírito. E nós queremos dizer, eis-nos aqui para a convocação. Nos sentimos convocados e nos colocamos diante do Senhor para que para a Tua honra e para a Tua glória façamos a Tua obra. Você que está aqui, você que está em casa, se você quer abrir o seu coração para Jesus, tudo que você tem que fazer agora é uma oração pessoal. Enquanto a canção estiver sendo ministrada, a pessoa do Espírito Santo estiver sendo cantada, você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração, entregar a sua vida para Cristo, abrir o seu coração e aceitar o comissionamento para ser capacitado, aceitar a convocação para ser semeador e colhedor, ao mesmo tempo, trabalhando na seara do nosso Mestre. Santo Espírito.